Talvez eu seja uma das pouquíssimas profissionais que você vai ver compartilhando feedbacks negativos, mas eu vou fazer isso para compartilhar com você uma sequência de stories que eu gravei outro dia para falar sobre duas coisas muito importantes. Primeiro, como realmente funciona tráfego pago e segundo, como eu lido com feedbacks negativos e a importância deles para um bom trabalho. Esse é um dos feedbacks negativos que eu já recebi de clientes e eu sempre estou em contato, né? Tento entender, tento alinhar estratégias, porque quando a gente está numa empresa grande, a gente que trabalha com isso consegue analisar os dados, porque a gente tem acesso a ferramentas que compilam esses dados, que agrupam esses dados e a gente consegue analisar os dados mais de perto. Do início ao fim, desde o primeiro contato até para entender se de fato a pessoa se tornou cliente ou não. Quando a gente está numa empresa menor, por exemplo, a gente precisa de estar em contato com as pessoas que fazem parte desse processo, dos atendimentos, entender a forma como eles fazem esse acompanhamento para ter esse feedback deles, entender se de fato esses contatos que estão chegando estão se tornando clientes ou não. Porque o objetivo de toda empresa é conquistar novos clientes, aumentar a receita. E o meu objetivo como profissional também é trabalhar com esse foco. Mas com bons profissionais isso deveria acontecer? É normal? Bom, é o seguinte, com tráfego pago, quando a gente fala sobre isso, sobre anúncios aqui no Instagram, no Facebook, no Google, enfim, a gente está falando sobre anúncios criados dentro de ferramentas desenvolvidas por terceiros, que tem toda uma lógica, uma dinâmica desenvolvida por trás que a gente não conhece muito bem. A gente conhece o que está nas documentações públicas, né? Mas existem muitos testes em desenvolvimento, muitas novas tecnologias. As tecnologias mudam assim muito rápido, né? Tanto que quem trabalha com isso sabe que a gente já passou por diferentes versões de cada ferramenta. E por isso a gente não tem 100% do controle. A gente precisa lidar, entender o público, entender o negócio, os objetivos do negócio e conseguir aí sim aproveitar as ferramentas para criar a melhor estratégia possível. Então, muitas vezes o controle ele não está 100% nas nossas mãos. E esse caso é um ótimo exemplo, porque é uma cliente que já está com a gente há alguns meses e estava dando super certo a estratégia e, de repente, né, dando super certo no sentido de os contatos estavam chegando, é uma estratégia de direct, né, de anúncios de mensagem pelo direct do Instagram, os contatos estavam chegando, eram clientes em potencial, tinha agendamentos e etc. E, de repente, começou a não dar certo mais da forma que dava antes. E ao longo dessa semana, né, a gente esteve em contato, tive vários feedbacks, ela estava bem satisfeita em relação a isso. E o que eu fiz, e era a semana de renovação do serviço, olha, bem nesse momento. Então eu corri risco de perder uma cliente por causa de coisas que não estão 100% no meu controle. O que eu consigo fazer é ter transparência, passar confiança para o cliente de que de fato eu vou trabalhar da melhor forma possível para melhorar. E assim eu fiz. E esse é o feedback dessa semana. Depois de todas as alterações, a estratégia de campanha, eu alinhei muitas informações com ela, procurei entender melhor sobre o público que de fato estava fechando o serviço para conseguir fazer um filtro mais adequado dentro da ferramenta, da melhor forma possível. E aí entra essa parte da importância do feedback, como eu costumo lidar com ele. Porque eu me sinto super desconfortável, assim como a maioria de nós, né? Não gosta de receber feedback negativo. Mas nesse caso, no meu caso, é essencial. Porque o que a gente vê na ferramenta são só números e dados. Quem de fato consegue dar esse feedback, se são clientes em potencial, é quem está lá na ponta, nesse caso das campanhas de mensagem, né? É quem está lá na ponta. E isso faz toda a diferença para o meu trabalho. Eu consigo olhar para a ferramenta, entender o que está configurado lá e configurar da melhor forma possível de acordo com o feedback. E a minha forma de lidar com feedbacks negativos não é só estar aberta a eles, é ir atrás deles, porque essas informações compartilhadas me ajudam muito a otimizar as campanhas, a aprimorar, olhar para o que está configurado na ferramenta e entender, olha, o feedback dessa semana foi negativo, então eu vou mexer aqui, aqui, aqui
E aí, vou ver se isso vai refletir. E aí, ao longo das semanas, eu vou pegando outros feedbacks, e com isso, o meu aprendizado é enorme. O meu aprendizado e o retorno também que as campanhas conseguem proporcionar para os clientes. Porque é uma coisa contínua, constante, é um processo, né? E essa forma de lidar e ser transparente, alinhar todas as informações com o cliente, compartilhar, mostrar, aliás, muitas vezes eu mostro, eu gravo a tela, eu mostro o que está sendo feito, qual que vai ser a estratégia, faço perguntas, e isso gera muita confiança também nos clientes e, consequentemente, indica